Os faraós eram os reis do Egito Antigo. Possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. Com a transmissão do poder do Egito era hereditária, o faraó não era escolhido através de voto, mas sim por ter sido filho de outro faraó. Desta forma, muitas dinastias perduraram centenas de anos no poder. Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Os egípcios acreditavam que esses governantes eram filho direto do deus Osíris, portanto agiam como intermediário entre os deuses e a população egípcia. Hoje, vamos conhecer mais um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre Ramsés II. Então, vem comigo nessa história. Ramsés II foi um faraó egípcio, permanecendo no trono entre os anos de 1279 a 1213 a.C. Seu império foi considerado o mais próspero do Egito. Ramsés II era descendente de uma família de militares. Seu avô chegou ao trono egípcio quando era general do faraó Horemheb, que ao morrer não deixou herdeiros e nomeou o general para iniciar uma nova dinastia. Ramsés era filho do faraó Seti e da rainha Tuia. Foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia. Com 10 anos de idade, Ramsés teve certeza que assumiria o trono ao ser reconhecido como filho primogênito do rei. Para se preparar para assumir o trono, futuramente, seu pai tratou de inserir o filho nas atividades militares juntamente ao seu lado. Sua primeira aventura foi participar da conquista do Líbano. Ramsés II foi um dos faraós mais poderosos e influentes do Egito. Ele foi o terceiro faraó mais poderoso da 19ª dinastia do Egito. Ele liderou várias expedições e concentrou-se em alcançar seus objetivos. Isso refletiu a sua visão de uma grande nação e deu a ele o título de governante dos governantes, sem contar que naquela época o Egito estava no auge do poder. Esta é a razão pela qual ele é admirado pelos historiadores, como Ramsés o Grande. Além disso, Ramsés reinou no Egito por 66 anos, sendo o primeiro faraó que esteve no poder por mais tempo. Em 1279 a.C., Ramsés assumiu o trono, já mostrando que daria muita importância ao setor militar. Mandou construir fortificações nas fronteiras, que eram bem treinados, assalariados, além de receber lotes de terra. Ele fundou uma nova capital, próxima ao delta do Nilo e das fronteiras, um lugar estratégico para a movimentação das tropas, e foi batizado por Pi-Ramsés, famosa por sua beleza. Toda a corte egípcia e militar da alta patente se mudou para a nova capital, aonde se formou uma indústria bélica que fabricava carros de guerra, armaduras, armas e até barcos. As outras 3 capitais egípcias continuavam exercendo o papel político e religioso. Este grande faraó também é lembrado pelo número de esposas e filhos que teve. Embora os historiadores não possam estimar o número exato, eles assumem que é perto de 162 crianças. Algumas delas são bem conhecidas como Amun-Erkepeshfe, primogênita de Nefertari, Ramsés, Mernetap, Meritamen, Nabetawi, entre outros. De fato, seu sucessor imediato não era seu primeiro filho, mas o terceiro, reinando por 66 longos anos. Ramsés II nasceu por volta de 1303 a.C., em uma família egípcia comum. Ele era filho do faraó Seti e da sua rainha Tuia. Ramsés recebeu o nome de seu avô, Ramsés I, que elevou sua família não real à realeza por meio de suas proezas militares. Ramsés foi criado no Palácio Real do Egito, onde foi educado e treinado por seu pai. Ele foi abençoado com esse privilégio porque seu pai se tornou faraó quando Ramsés tinha apenas 5 anos de idade. Naquela época, Ramsés tinha um irmão mais velho que estava na fila para se tornar o próximo faraó. No entanto, ele morreu quando Ramsés tinha 14 anos.
Ramsés foi declarado segundo em um comando durante as campanhas militares de seu pai e ficou diretamente na fila para se tornar o faraó do Egito. Tendo sido coroado como príncipe, Ramsés se casou com Nefertari, que foi a sua primeira e mais amada esposa. Ela foi referida como a esposa real do faraó e se tornou-se a mais poderosa por si mesma. Após a morte de seu pai, Ramsés foi coroado faraó do Egito em 1279 a.C., quando tinha apenas 25 anos de idade. A primeira grande expedição de conquista foi realizada no 5º ano do seu reinado, quando o exército de Ramsés seguiu para o litoral mediterrâneo e reconquistou Tiro e ocupou a região de Canaã e Amuru. A tropa, com cerca de 30.000 homens, chegou ao Líbano para lutar contra os hititas. Essa guerra ficou conhecida como a Batalha de Kadesh, que aconteceu na divisa dos impérios egípcio e hitita. A batalha durou 15 anos e só terminou após um acordo de paz assinado pelos dois lados e a anistia aos refugiados e acerto dos territórios. Com o acordo de paz no norte, Ramsés decidiu expandir seu império para o sul, aonde os povos que viviam lá não ofereciam perigo, pois eram desorganizados e não tinham equipamentos de guerra. A região começou a ser explorada, pois era possível encontrar grandes quantidades de pedras preciosas. O povo se rebelou, e a resposta dos egípcios foi uma verdadeira carnificina contra os métodos rústicos daqueles povos. Com a expansão do império, Ramsés conseguiu uma considerável fortuna com a exploração dos recursos naturais, o que o fez desta época a mais próspera do Egito. Ele é conhecido por ter um comando notável sobre o exército egípcio. Assim, ele é capaz de liderar batalhas ferozes para garantir as fronteiras egípcias contra os núbios, sírios, líbios e hititas. Ramsés realizou muitas ações bem-sucedidas e trouxe paz e prosperidade para seu povo. Ramsés participou de várias batalhas. Uma delas foi ter capturado os piratas do mar de Cherdem, que se tornaram uma grande ameaça aos negócios marítimos do Egito. Uma das batalhas mais famosas de Ramsés continua sendo a Batalha de Cádiz, que foi travada com o inimigo mais substancial, o Império Hitita. Em 1274 a.C., no final do 4º ano do seu reinado, Ramsés iniciou uma campanha militar para recuperar as províncias perdidas no norte. Foi quando o jovem rei comandou uma pequena tropa de 20.000 homens contra o magnífico exército hitita de 50.000. Voltando às suas grandes realizações e diversas que Ramsés fez, embora a batalha tenha sido indecisa, não está claro quem ganhou e quem perdeu. Ramsés emergiu como um herói de guerra. Ele lutou bravamente, escapando da morte na batalha mortal e recuperando as capitais que havia perdido para seus inimigos. 2 deles encravados na rocha, em Abidu Simbel, com 4 estátuas colossais do rei, o templo de Abidu permaneceu soterrado pelas areias do deserto até 1812, quando foi descoberto por Jean Lous. Entre os anos de 1964 e 68, com a construção de uma barragem, a Suão, as estátuas foram desmontadas e transferidas para um local mais alto, obra que durou 4 anos. Em Tebas, Ramsés concluiu o templo funerário de seu pai e construiu outro para si mesmo, atualmente conhecido como Ramsés-I. Como tudo na vida passa e chega ao fim, as rédeas de Ramsés chegaram lentamente ao fim. Ele morreu aos 90 anos por causa de uma artrite e foi enterrado pela primeira vez no Vale dos Reis, na margem ocidental de Luxor. Ramsés foi um grande líder e um grande e poderoso rei que recebeu aclamação mundial por expandir e manter o território do reino do Antigo Egito. Foi então redescoberto em 1881 em um esconderijo secreto em Deir el-Bahri. Mais tarde, em 1885, a múmia do grande rei foi colocada no Museu Egípcio, no Cairo, aonde permanece.
Uma estátua do faraó Ramsés II, chamada de Younger Menon, está alojada no Museu Britânico em Londres. Datado a cerca de 1250 a.C., esta estátua o descreve como um governante beneficente e um poderoso guerreiro de todos os tempos. Para alguns pesquisadores e historiadores, Ramsés é considerado o faraó do êxodo dos hebreus, relatado na Bíblia. Teria vivido 90 anos e governado o Egito por 66 anos. Sem dúvidas, Ramsés II foi um grande rei, um grande guerreiro.